Olá pessoal, bom, hoje a gente vai falar sobre uma civilização que é uma das mais importantes que a gente tem na antiguidade, né? Junto com a Mesopotâmia, né? Porque é uma região, uma civilização que vai ter muitos registros históricos para além da escrita, né? A gente não vai ter outra civilização antiga que tem tantos registros até hoje em arquitetura, em escrita, em cultura e influência, como foi o Egito, né, que é a civilização que será abordada nesse vídeo. Tô aí falando sobre o Egito, não tem como a gente deixar de falar no Nilo, né? E fazer uma pequena reflexão antes de falar do Nilo, que já o Nilo já em si é uma resposta. A gente tem que fazer uma reflexão toda vez que a gente for falar sobre a antiguidade, que é se perguntar o porquê que aqueles determinados humanos, né, aquelas pessoas ali que viviam como nômades, resolveram parar naquela determinada região e criar uma civilização naquele lugar específico. Quais são os fatores que fazem o ser humano, né, criar uma civilização em determinado lugar? E saindo dessa reflexão, a gente pode dizer que o principal fator de agrupação de humanos e de criação de uma civilização é os fatores naturais. Então, é ter floresta, é ter terra fértil, é ter principalmente na antiguidade rios. Por quê? Porque se eu tenho rio, né, eu não vou ficar dependente somente das chuvas, né? Que era o caso lá dos cananeus, dos hebreus, dos fenícios, né? Eu não vou ficar somente dependente da estação chuvosa. Então, como eu vou ter um rio que vai fluir o ano todo, eu vou ter uma produção de alimento disparada, né? Então, o Egito e a Mesopotâmia, na antiguidade, eles vão ser os mais relevantes nisso, né? A gente falou que o Império Persa foi um dos maiores do mundo, mas eles não tinham uma terra fértil, eles não tinham um rio principal, nem os fenícios também, né? Eu vou falar sobre os hebreus no próximo vídeo, mas nenhuma outra civilização teve o que a Mesopotâmia, que o Egito teve. Então, pessoal, falando sobre um dos principais rios que vai correr ali, o principal rio que vai correr no Egito, né, que é o Nilo, o rio Nilo, ele vai desde o centro da África até o Mediterrâneo. Para vocês terem noção do que é isso, o rio Nilo ele só vai perder de tamanho e de quantidade de água somente para o rio Amazonas, né? Mas ele é um dos rios mais fluentes que a gente tem no mundo, um dos maiores que a gente vai ter no mundo. E esse rio, ele vai ser importante não somente para a agricultura daquele lugar, não somente para a abundância de produção de alimento, né? A gente vai ter o rio Nilo como um dos principais meios de transporte dos egípcios. Por quê? Porque o tamanho daquele rio, pessoal, ele é continental, ele corta desde da África Central até o Mediterrâneo, e que do Mediterrâneo para lá, do mar Mediterrâneo para lá, eu vou ter um comércio com os outros povos, né? Então, vamos transportar madeira, né? Do centro da África até o Mediterrâneo, ou o delta do Nilo, né? O delta do Nilo é quando o rio vai desembocar na água, vai fluir para o oceano, e lá ele vai ter vários braços, né? E vai ser chamado de delta, tá, pessoal? Então, quando alguém para falar com vocês, olha, no delta do Nilo, né? Vocês se lembrem que já é o final do Nilo, já está indo para o mar Mediterrâneo. Bom, e nessa região, né, que é o entorno do Nilo, é que as pessoas vão construir a sua civilização, o Egito vai se desenvolver, ali vai ser meio que uma espécie de avenida, né, aquática que vai cortar a África. Então, gente, isso é um fator natural que não vai ajudar somente na agricultura, né? Não vai ajudar somente na pesca, na alimentação, na fertilização da terra. Não é só isso, né? Isso somente vai fazer com que os egípcios tenham alimento em abundância por vários anos, né? Por exemplo, depois das estações chuvosas, depois da cheia do Nilo, e depois que eles têm alimento de sobra na metade do ano, o que é que eles vão fazer, pessoal? Eles vão trabalhar em quê, né?
E é aí que a gente vai ter um pontapé em outro meio de produção, né? Que não é mais a produção alimentícia dos egípcios, que é produzir arquitetura, que é produzir arte, que é produzir outra coisa para além do alimento. O ser humano agora ele vai ter tempo, né, e recursos naturais para fazer outra coisa. Então, por isso que nós vamos ter uma explosão de arquitetura e de construção e de desenvolvimento e de crescimento econômico que a gente não vai ter em outros lugares. Porque no Egito, na Mesopotâmia, que são lugares de rios, eles vão ter tempo para fazer outra coisa além de buscar alimento. Né? Então o ser humano ele vai ter a mobilidade que o Nilo vai fornecer, que é, por exemplo, eu vou querer madeira pro Egito, né? Como é que eu vou trazer a madeira lá da Etiópia ou lá do centro da África, lá que tem muita floresta, né? Eu vou trazer pelo Nilo, né? Então eles vão vir flutuando, eles vão vir de barco, ou eu vou querer, temperos, né? Eu vou querer raízes, eu vou querer plantas, ervas e tal, que tem em floresta e não tem no deserto, né? Então eu posso trazer pelo transporte do Nilo. Então o Nilo vai ser o principal fator natural para o desenvolvimento civilizacional naquela região da África. Né? Vai ser a civilização mais explosiva em tamanho e desenvolvimento que a gente vai ter na África. Mas aí como foi que aconteceu isso? Como foi que os humanos naquela região da África, né, encontraram o Nilo e ali repousaram e ali começaram a construir suas casas e produzir ali uma civilização? Como isso aconteceu? Bom, pessoal, isso aconteceu aproximadamente no ano 6000 a.C., né? Então, por volta desse ano aí, desse período do mundo, foi que os humanos começaram a se agrupar em torno do Nilo. É muito interessante a gente perceber e a gente ter em mente, quando a gente falar sobre, foi ano tal, né? No período antigo, da antiguidade, foi 6000 a.C. Não é uma data fechada, né? Ou não é uma data absoluta, porque na historiografia não se trabalha com datas absolutas que naquela data específica aconteceu, mas é uma aproximação, a gente tenta aproximar do período que realmente aconteceu aquilo, né? Então foi por volta desse período, que é 6000 a.C., por ali, que os humanos começaram a agrupar, a construir a civilização, que é chamada da Era Pré-Dinástica. Não tinha uma centralização ali imperial ainda, monárquica no Egito ainda. Bom, pessoal, e é nesse período que não existe uma monarquia centralizadora, que eles não passam de tribos, né, ao redor do Nilo, né, não é algo, o poder político ainda não é centralizado. Eles vão começar a dominar os metais, né, eles vão começar a escrever, é nesse período que a gente vai ter os primeiros resquícios de hieróglifos, né, que são aqueles símbolos e as escritas que os egípcios se comunicavam, né, podem pesquisar aí na internet. É diferente do cuneiforme, que é o da Mesopotâmia. No Egito a gente vai ter os hieróglifos, que são escritas sagradas para eles. Por quê? Porque naquele tempo o ser humano, a escrita foi uma revolução, porque eu poderia escrever aqui, né, numa tábua ou em algum lugar, e alguém daqui a 10 anos poderia ler o que eu escrevi. Ou seja, a minha fala, a minha palavra poderia ser registrada em pedras. E outra pessoa poderia produzir a minha voz, a minha palavra daqui a 10 anos. Isso na cabeça das pessoas da antiguidade, isso era uma espécie de magia, né? Escrever e falar, ler é uma espécie de magia na cabeça dos antigos, né? Pessoal, e nesse período em que as tribos não eram centradas, né? Não existia uma monarquia ali que controlava todo mundo. Nesse período, a gente vai ter duas terras do Egito, né? O Egito ele vai se dividir em duas terras. A gente vai ter o Estreito do Nilo, e esse vai se chamar onde o Nilo corre de forma estreita, né? Só tem uma linha que chega mais perto do central da África, né? A parte central da África. Esse vai se chamar de Alto Egito. E a parte do Baixo Egito, né, que é a outra terra, ela vai ser onde vai ficar o delta do Nilo, perto do Mar Mediterrâneo, que essa parte vai ser mais fértil, né, uma parte que os braços do Nilo vão se esticar e vai formar um D de delta, né?
e ali vai ter contato com o mar Mediterrâneo e tal. Então, para vocês terem noção de que o Egito tem duas terras, tá? E o faraó, que posteriormente vai surgir dessas tribos, né? Ele vai ser o senhor das duas terras. Ele vai unificar os dois povos, né? Bom, e a unificação dessas tribos, ela aconteceu por volta do ano 3000 a.C. 3000, 3100 por aí antes de Cristo, tá? Então, é um período muito longo, né? A gente falou aqui que as primeiras pessoas a construírem uma civilização por lá foi por volta do ano 6000, né? E foi lá por volta do ano 3000 que houve a unificação dessas duas tribos, né? Que o rei que fez essa unificação, o nome dele se chama Menes, né? Ou Namer. Esse rei, ele conseguiu unificar as duas tribos, claro, por meio de guerra, né? Não foi de qualquer jeito, de outra forma, mas foi por meio dessa unificação de guerra e de território. Foi nesse período que o Egito se tornou um, e que esse cara que se tornou faraó, né? Ele usa a coroa, né? Ele usa como é que eu posso dizer? As duas coroas unificadas, né? Do Baixo e do Alto Egito. Então ele se torna o senhor do Alto e do Baixo Egito. O faraó é essa espécie de divindade que controla a ordem social daquela região, daquelas pessoas. Então, pessoal, nesse período de unificação, ele vai fundar a capital, né, que vai ser a capital das duas terras, vai ser Mênfis. E nesse tempo, o faraó, e é até importante a gente fazer uma reflexão sobre esse fato, é de que o faraó naquele tempo ele era uma espécie de divindade encarnada, né? Ele era o portador da ordem. Então, na figura do faraó, a gente vai ter aquele que vai trazer a ordem. Se vocês pararem para pensar, a civilização humana ela tem um contraste com a natureza, né? Com a vida selvagem. Os homens em uma civilização vai entrar em contraste com a natureza, que são os animais que se matam lá, que caçam ao outro, que tem desastres, né? A civilização é uma espécie de controle, né? E quem vai personificar esse controle dessa divindade, de Deus, da ordem, é o próprio faraó. Ele vai ser o rei das duas coroas, das duas terras. Ele vai ter autoridade tanto no Alto como no Baixo Egito, né? Tanto ele vai ser filho dos deuses, como ele vai ser um próprio deus, portador da ordem social. Então, nesse Império Antigo, né, que vai desde o ano 3000, vai passar pelo ano 2700 até 2118, nesse período a gente vai ter o período antigo do Egito, né, o Império Antigo. É nesse tempo que a gente vai ter a construção das pirâmides, né, os seres humanos eles vão se desenvolver tanto, né, que para vocês verem que as pirâmides de Gizé, que foi construída nesse tempo, nesse período, né, 2000 a.C., quase 3000 a.C., elas duram até hoje, né? Então temos o que? 5.000 anos, por aí mais ou menos, a média de 5.000 anos. Essas pirâmides, elas estão aí vivas, né? Vamos dizer assim, contando a história que teve lá na antiguidade. E aí é importante porque nesse ápice civilizacional que a gente vai ter a unificação, a gente vai ter a construção de pirâmides, a gente pode dizer que foi a primeira parte que os egípcios tiveram, né? A primeira começo da história, né? E como os seres humanos desse tempo olhavam para os seus políticos, né? E viam a divindade. E não tinha separação da política, né? O Estado, a civilização com a religião. Isso as pessoas desse tempo elas não vão entender isso. A gente não pode fazer um anacronismo histórico, né? As pessoas sempre pensaram do mesmo jeito. Não. Houve um desenvolvimento, ou melhor, eu prefiro dizer adaptação, né, da nossa mente. E nesse tempo eles enxergavam a política, a escrita, a metalurgia, a arte como algo mágico. É algo mágico mesmo, né? E isso é interessante, que eu estava vendo até uma publicação numa rede social sobre uns escritos que foram descobertos no Egito de cristãos coptas, né? Para quem não sabe, os cristãos coptas, a palavra copta é Egito, né? Em grego. Teve uma descoberta de uns escritos deles que eles praticavam, mesmo sendo cristãos, a magia, né? Isso é muito interessante, porque o ser humano na antiguidade, ele não vai
na mente deles separar medicina, como a gente tem hoje, né? A ciência lá, a arquitetura, a escrita, a astronomia, tudo na cabeça deles é magia, é uma espécie de manipulação da matéria, da natureza. Isso é muito interessante para a gente não fazer anacronismos. Depois desse tempo de construção e de inovação, que é o Primeiro Império, a gente vai ter uma queda, né? O Egito ele vai ter uma história de ascensão e queda, ascensão e queda. Vai ter sempre revoluções acontecendo, mudanças acontecendo. E claro que isso não é de um dia para outro, certo? São milênios, né? Hoje as coisas na nossa contemporaneidade acontecem de forma, sei lá, hoje se inventa um chip que tem, sei lá, pode fazer tal coisa, né? Amanhã esse chip ou esse celular ou essa tecnologia vai não prestar para nada, sei lá. Nesse tempo as coisas aconteciam de forma muito lenta, né? Então, quando a gente vê uma queda de uma dinastia, ou o começo de outra, ou o surgimento de um império, ou a queda de outro, isso demora centenas de anos, né? Não é uma coisa de um dia para outro, não. Então, nesse tempo, a gente vai ter um período que é intermediário. Vão ter 3 períodos intermediários no Egito, né? Esse vai ser o primeiro. Depois do primeiro império, que é o Império Antigo, que vai de 2700 até 2118. Então vai ter, depois desse período de intermediário, né, o primeiro período intermediário, vai ter o Médio Império. O Médio Império ele vai do ano 2050 até o ano 1710. E a gente vai ter uma reconstrução do Egito, né? É um renascimento do Egito. Vai ter renascimento na arte, na construção de templos, na irrigação do Nilo, né? A gente vai ter o faraó como uma divindade ainda, mas não tanto como no primeiro, né? Como se as pessoas começassem a descobrir de que como era realmente o faraó, né? Que ele não era um deus. E aí eles foram, claro que ele tendo poder e tal, mas ele foi passando mais por um pastor, um monarca, né? O prestígio, vamos dizer assim, ele foi diminuindo, né? No começo ele realmente era a divindade encarnada. Ele era o próprio Deus na Terra. Então, nesse médio, né? Nesse médio império, a gente vai ter isso, é uma reconstrução dessa civilização outra vez, né? Então, pessoal, nesse segundo período intermediário, a gente vai ter o surgimento no Egito de cavalos, né? Porque vai se introduzir no Egito, vão chegar no Egito outros povos, né? Que vão disseminar ali no Egito, que são os semitas. Os semitas são um povo que vive hoje na Palestina, né? No norte da Palestina. Então, os egípcios também tiveram contato com eles. Eu falei no vídeo dos fenícios que os fenícios comercializavam com o Egito. Não é por acaso, porque o Nilo ia chega até o Mar Mediterrâneo. Do Mar Mediterrâneo eu posso comercializar com a Europa, com Creta, né, que é uma ilha grega, ou com os fenícios, ou com os palestinos, hebreus. Eu posso comercializar com o povo do mar. Então, vai ter a introdução no Egito nesse período dos cavalos, dos carros de guerra. E após esse período intermediário, a gente vai ter o Novo Império. O Novo Império ele vai do ano 1570 até o ano 1070 a.C., tá? Esse último, que é um Novo Império, e ele é o último das dinastias, o que é que vai ter? Lá vai ter uma centralização do comércio, né? O comércio ele vai ter um ápice muito grande, uma consolidação do que os egípcios fazem. Para vocês terem noção, depois que o Egito ele foi tomado por outros povos, foi invadido por outros povos, e o Egito serviu como se fosse a fazenda do mundo, porque o Nilo produzia muito, muito alimento, né? Não só de carne, mas principalmente de grãos. Então, eu tinha esquecido de falar para vocês que entre o Antigo Império até o primeiro período intermediário, a gente vai ter a divisão do Alto e do Baixo Egito, né? E a gente vai ter a união outra vez, por meio do faraó, no Médio Império, né? Aí depois do Médio Império vem o segundo período intermediário, depois do segundo período intermediário vem o Novo Império. O Novo Império e depois vem o terceiro período intermediário. A gente vai ter no terceiro período intermediário, pessoal, uma invasão do Egito. O que é que vai acontecer? O Egito vai ser dominado por líbios, o Egito vai ser dominado por núbios, né? Por persas, por gregos. Eu falei sobre o Império Persa no último vídeo aqui. A gente tem que se lembrar de que essas civilizações do mundo, elas coexistiram, né? Elas existiram em um mesmo tempo. Na historiografia, não existe uma sucessão
de acontecimentos, como é num filme, né? Que a gente está vendo um só tema, uma só vida, né? De uma pessoa específica. Não é assim, né? Existem vários acontecimentos em diversos lugares ao mesmo tempo. E os historiadores, eles vão ter que cortar as cenas, né? Estudar o Egito, descobrir que aconteceu isso em tal período, né? E fazer um trabalho lógico com outro período que estava acontecendo uma outra coisa. Então, eu falei no vídeo anterior sobre os persas, né? Os persas que a gente tem que cortar, né? Quando a gente for falar sobre a história de uma civilização, a gente tem que dar uma pausa, né? Por exemplo, no Egito, e vamos falar sobre os persas. Por quê? Nesse mesmo período que eu estou falando isso para vocês, que aconteceram nesses milênios, né? Outros povos se desenvolveram, né? Por exemplo, houve o surgimento do Império Persa, e o Império Persa invadiu o Egito, né? Então a gente vai ter a união histórica dessas duas civilizações. Eu falei para vocês que os persas vão dominar várias outras civilizações que antes cresceram separadas, né? Ou seja, em outras histórias, em intervalos de tempos diferentes, nesse tal acontecimento, nesse tal fato, existe uma unificação. Então, estudar historiografia, pessoal, não é como um filme lá bonitinho que vai passando a mesma coisa o tempo todo sobre tal pessoa, sobre tal monarca, sobre alguma dinastia. A história, ela acontece coisas uma atrás da outra, em momentos consecutivos, em momentos paralelos, né? E é isso, o Egito vai ter invasão dos persas, posteriormente, no tempo de Alexandre o Grande, que a gente vai falar sobre ele no vídeo dos gregos, vai invadir, né? E vai ter o período Ptolomeu, né? Ptolomaico, é isso mesmo, que é a dinastia de Ptolomeu no Império Grego. Então, o Egito foi isso, politicamente, né? E historicamente o Egito foi tudo isso. Então, mas nem só de política vive o homem, né? O Egito ele foi marcado não somente por esse controle civilizacional e crescimento imperial, mas pela arte também, né? A gente vai ter vários templos no Nilo ali, né? No decorrer do Nilo até o seu delta. A gente vai ter vários templos para os deuses. Os deuses para os egípcios, né? Eles vão ser antropomórficos, eles vão ter semelhanças de homens, né? Como foram os babilônicos e os mesopotâmicos. E falando sobre arte, né, falando sobre outra parte que não seja somente a política do Egito, a gente tem os escribas, que são pessoas extremamente importantes para aquela civilização, porque eles são os responsáveis, os guardiões, responsáveis de guardar toda a informação e cultura e tradição daquele povo lá. Então, a gente vai ter os escribas como importantes porque eles vão ter 3 tipos de escritos no Egito. A gente vai ter o hieróglifo normal, que são imagens, né? São símbolos que representam, tem algum significado, né? Tem o hierádico. O hierádico, ele é um tipo de hieróglifo, mas é de uma forma mais simplificada. Até falando sobre o alfabeto fenício, eu falei para vocês que o A tem formato de a cabeça de um touro, né? É porque justamente é isso. O hieróglifo, por exemplo, foi simplificando também da mesma forma que o fenício, né? E aí, isso foi muito importante, né? Porque para a construção da escrita, porque eu vou ter uma simplificação da escrita, vai ser mais rápido, eu vou distribuir a informação mais rápido. E os hieróglifos, né? Os hieróglifos vão ser importantes para a questão religiosa, não somente para a arte, não somente para a beleza dos templos, né? Mas eles vão ter códigos, eles vão ter uma espécie de magia, vão ter uma espécie de inscrição oculta, né? Nos hieróglifos não era todo mundo que podia escrever. Tinha uma forma de escrita, é o demógrafo, né? Demótico. Demótico é a forma de escrita mais comum, que é mais rasa, que é mais rápida, né? São essas 3. O hieróglifo, o hierádio e o demótico. Pessoal, e a gente não poderia deixar de falar sobre a religião do Egito, porque é um dos fatores mais importantes daquela civilização, né? A religião. Como toda civilização antiga, a religião é a coisa mais civilizacional, é a coisa que deixa o ser humano mais civilizado, né? Porque é por meio da religião que eu vou ter a ordem, que eu vou ter lei, que eu vou ter a ideia de pecado, de não pecado, de sagrado, de profano. É por meio da religião que eu vou ter uma organização para além somente do ato, né? Eu vou ter uma questão de consciência.
O ser humano ele vai se conscientizar do próprio pensamento, dos próprios atos, das próprias imaginações, fantasias, né? E eles vão criar, por meio da mitologia, uma narrativa. E aí, nessas terras, né, egípcias, né, e para além do Egito, o ser humano ele vai criar uma mitologia para formar sua própria identidade. Então, os deuses eles vão ser meio que personificação de tudo aquilo que eles viveram, né? Uma narrativa criada na mente deles, que a mitologia nem não quer dizer que a mitologia, né? Quando eu falo que algo é mitológico, eu não estou dizendo que algo é mentiroso. Eu estou dizendo que algo é explicado de uma outra maneira, né? De uma maneira meio que fantasiosa, ou uma narrativa meio que de fantasia mesmo, né? Mas que tem uma verdade por detrás daquela fantasia, daquela história, daquela narrativa. O mito sempre carrega uma história verdadeira por detrás de toda aquela narrativa. Então a gente vai ter narrativa, por exemplo, da morte de Osíris. Osíris é um dos principais deuses, né, do panteão egípcio. Ele vai ser o pai dos deuses, como era Zeus na Grécia, né? A gente vai ter o filho dele, que é Horus, né, que vai vingar sua morte do seu tio. O tio dele, se eu não me engano, é o deus Sete, lembrei, que é o deus do caos, da desordem, né? Ele vai ficar onde? No deserto. Por quê? Por que no deserto, né? Porque é justamente no deserto que a gente vai ter a morte, né? A desordem, né? Da areia sendo levada pelo vento, a gente vai ter infertilidade, a gente não vai ter riqueza, nem formas de vida no deserto, né? Algo bem escasso. Então essa figura, o Sete, né? Vai simbolizar esse caos, né? Que eu falei para vocês, que os fenícios viam isso no mar. Para os egípcios era o deserto. Então, Osíris, né, a figura da ordem, é o pai primordial, ele vai entrar em guerra com o próprio irmão, que é o caos, que é Sete. Depois, Sete vai matar, por inveja, Osíris, porque ele vai ser o primeiro monarca do Egito. E o filho dele, que é Horus, vai guerrear a favor do pai e matar o tio, né, que é Sete. Vai aprisionar o tio, né? Vai condenar junto com os outros deuses a viver no deserto. A mãe de Horus é Ísis, que é a deusa do amor, a deusa da fertilidade, da atração, da beleza, né? A gente vai ter outra figura importante também, que é o deus Tote. O deus Tote, ele é guardião da escrita, né, e da religião do Egito, e da inteligência, do conhecimento, da sabedoria. Ele é meio que o escriba principal dos deuses. E depois os gregos vão chamar esse mesmo deus de Hermes, né? Vão fazer um paralelo com os deuses. Mas esse deus é importante porque ele vai inventar a escrita, né? Ele vai pensar como é que eu posso guardar tudo aquilo que eu sei. Porque eu sei como foi que Deus criou o mundo, como foi que houve o surgimento dos deuses. Eu estava lá e eu sei de tudo. Então como é que eu vou registrar a minha inteligência, a minha sabedoria? É por meio da escrita. Então ele inventou o hieróglifo, né? E eu falei para vocês que hieróglifo é escrita sagrada, né? E aí essa figura a gente vai ter de Tote, né? A gente vai ter a deusa Bastete, que é a deusa da proteção. Ela é vista ou como uma gata ou como uma leoa, né? Ela é a guardiã das casas. A gente vai ter outra figura, não posso dizer nem que é Deus, né? Mas meio que é uma energia primordial, que é Maat, né, que é a organização, é o equilíbrio cósmico, e que o faraó ele vai ser o portador da Maat, aquele que vai organizar a civilização, trazer ordem ao caos, né? Então Maat é a organização, simboliza ali a unidade de todo o universo, né? E a gente vai ter vários outros, né? Outros deuses. Anubis também. Anubis é engraçado, o conceito do deus Anubis, porque ele tem a cabeça de um chacal. Aí, uma vez eu fui atrás, né, de o porquê, né, disso. Por que eles colocaram a cabeça de tais animais para tais deuses? Porque os animais eles vão representar algo específico que aquele deus fez ou faz. Por exemplo, o deus Anubis, ele tem a cabeça de chacal. Porque antigamente, pessoal, os chacais, quando as tribos lá, nômades que foram agrupar no Rio Nilo, eles iam enterrar os corpos dos mortos aonde, né? No deserto. E era no deserto que a areia, quando o vento soprava, a areia jogava os corpos, deixava os corpos nus lá.
né? Dava para se ver de novo os corpos, não era algo enterrado em terra como em terra mais solidificada, era areia. Então os animais vinham comer aquela carne, aquela pessoa morta, né? E um desses animais era o chacal, né? Por isso que eles colocaram e fantasiaram a ideia de que o deus Anubis, que tem a cabeça de chacal, quando o corpo lá do morto vai ser colocado dentro do túmulo, né, da pirâmide, né, do sarcófago, ele é o deus que vai pegar a alma daquela pessoa, vai visitar a pessoa depois de morta e levar para o mundo dos mortos, para ser julgada pelo deus Osíris, né? Enfim, eles vão associando as características dos animais com as características divinas. Continuando a história, né? Quem julga no mundo dos mortos é o deus Osíris, né? Que é o pai do deus Horus. O deus Osíris ele foi morto pelo irmão Sete e ele foi dado vida eterna no mundo dos mortos. E ele julga as pessoas lá que foram mortas, né? Ele vai contribuir, ou melhor dizendo, ele vai beneficiar aquele que fez o bem e vai castigar aquele que fez o mal, né? Então a gente vai ter a vida pós-morte, a gente vai ter a ideia de recompensa após a morte, ou então de castigo eterno. A gente vai ter tudo isso, toda essa narrativa mitológica e espiritual, a gente vai ver outros povos tomando isso para eles, né? A gente vai ter os hebreus, a gente vai ter os gregos, os romanos. E o Egito, pessoal, é a barca que carrega todo tipo de magia e todo tipo de conhecimento mágico, espiritual. É o Egito, né? A gente tem a ideia de que na Grécia é que eles vão ter a ideia de pensamento filosófico, ou pensamento na medicina, é eles que vão criar, ou é eles que vão dar origem, né, a esse tipo de pensamento mais voltado a esses conhecimentos espirituais, depois religiosos, mas não é. Eles vão adotar isso dos egípcios. Eles vão entrar no Egito e eles vão adotar para si aquela cultura, eles vão se inspirar no Egito, porque naquele tempo, pessoal, o Egito para as pessoas antigas, para os romanos, para os gregos, eles eram um ideal de civilização. Então, quando eles pensavam em ideal de civilização, eles olhavam logo para o Egito, porque o Egito realmente era uma barca de conhecimento. O Egito era uma barca de construção e arquitetura, né? A gente vai ter registros, principalmente nos papiros, né? No Egito a gente vai ter muito papiro, porque o papiro, né, é um tipo de planta que nasce justamente no Nilo. Ele nasce justamente nas bordas dos rios. Então lá vai ter abundâncios registros históricos, porque lá vai ter muito papiro, lá vai ter a preservação dos papiros, né, a forma de preservação de arquitetura, eles sabem tudo isso. Além disso, vai também ter a preservação dos corpos, né? Porque para os egípcios, o mundo dos mortos eles não está totalmente separado do mundo dos vivos, né? Nos sarcófagos a gente vai encontrar diversos objetos, né? Que para os egípcios atravessam esse mundo material para o mundo espiritual. Né? A gente vai ter embarcações, né? A gente vai ter animais de estimação nos sarcófagos, né? Nas tumbas. A gente vai ter servas, né? De tais rainhas mortas junto com a rainha, né? A gente vai ter diversos símbolos, a gente vai ter diversos rituais que remetem a isso, a importância da religião e do mundo dos mortos para os egípcios, né? Eles vão girar muito em torno disso, e os gregos vão adotar esse tipo de pensamento, os romanos vão adotar esse tipo de pensamento, principalmente no período ptolomaico, né? Que é quando a Grécia invade lá o Egito e tem um governador específico para dominar o Egito. Então, é uma civilização que até hoje choca muito o mundo, né? Como é que eles construíram todas aquelas pirâmides, como é que eles construíram uma civilização no deserto, né? Utilizando o Nilo, né? Se desenvolvendo num lugar que contribuiu de certa forma natural para eles, mas que para outros povos antigos eles ainda eram uma espécie de povos mágicos, né? Povos que revolucionaram a forma do homem viver com a natureza e de viver em civilização. Gente, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Espero que vocês tenham entendido. Tem muito mais coisa para vocês verem sobre os egípcios. Em cada dinastia, em cada período de cada império, você vai ter várias histórias, você vai ter narrativas mitológicas diferentes, você vai ver a criação do mundo de forma diferente, dependendo do lugar, da região, né, da casta sacerdotal, que é muito importante para os egípcios. Tem muito mais coisas. A gente está falando de milênios, né? Quando a gente fala do Egito, a gente está falando de milênios, né? O período que a gente vive hoje, né, que é depois de Cristo, a gente só tem 2000 anos. Para os egípcios foram mais de 3000 anos, né, de civilização. Então é muita coisa. Não tem como num vídeo só eu falar de todo o Egito, né? Mas é isso, pessoal. Curtem esse vídeo para me ajudar, ou então comentem se algo faltou. Eu vou estar falando em outros vídeos de outro tipo de pensamento, de outras reflexões que a gente pode fazer, mas isso eu vou fazer posteriormente, tá? Em outro momento, que eu vou falar mais sobre o Egito, porque tem muita coisa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre os gregos. Beleza? Valeu, pessoal!